Francisco d'Ancônia em A Revolta de Atlas. Então, eu vou mais uma vez aqui fazer o compartilhamento. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem não negocia com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Alguém discorda de Francisco d'Ancônia? Igor, o que tu acha? Vou tirar do mudo. Não discordo. Nada. E é verdade, eu adoro essa frase dele. Tá? Essa de que quando você vai perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada. Quando eu falei do sapo cozinhando, talvez nem todos os que estão nos acompanhando vivem no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas provavelmente já experimentaram nas suas cidades alguma experiência desse tipo que eu vou relatar. E começou muito sutilmente, alguns anos atrás, assim, olha só, vamos proibir de colocar o saleiro na mesa. Por quê? Porque o sal faz mal. Quem é que disse que o sal faz mal? Os médicos disseram, fizeram. Não, tá bom, faz mal. Mas eu posso ter o direito de escolher comer sal ou não? Não. Eu disse para ti que não pode comer sal. Tu vai num restaurante e não pode ter saleiro. É proibido. Aqui já começou esse processo, Roberto. E ele veio lentamente. E aí depois começou a vir, é proibido vender canudinho de plástico. É bonito, claro que é bonito, porque a gente vai proibir um negócio que polui, que é o plástico, não sei o quê, da natureza. Eu, por exemplo, mas por iniciativa própria, não uso canudinho de plástico. Aliás, nem uso canudinho. Mas por quê? Cara, eu não quero o canudinho de plástico, realmente, polui. Mas eu não quero que o governo me proíba de fazer essa escolha. Tá? Então, cozinhar o sapo é exatamente isso. A gente testa com saleiro, a gente testa com canudinho, a gente começa a testar, olha, tu não pode circular. Aí tem uma cidade no interior do Paraná, não sei se era Ponta Grossa, não sei se era Maringá, que o prefeito diz o seguinte, olha, na segunda vai abrir loja de confecção, na terça vai abrir supermercado, na quarta vai abrir loja de aviamento. O que isso tem a ver com o horário, com o dia que a loja vai abrir da contaminação? Aí o governo, acho que foi do Rio de Janeiro, disse, olha, comércio só pode funcionar até as 19 horas. Bom, eu não sabia que o vírus se contaminava a partir das 19 horas. Só se contamina? Então, assim, a população ela teve esse experimento, né, do controle do governo, de dizer o que pode e o que não pode produzir. Por isso que eu estou achando fantástico todo esse lockdown e coronavírus, né? E eu queria que fosse mais intensificado. Então, por mim, pode durar mais 3 meses, entendeu? Até as pessoas perceberam o seguinte, caramba, o que a gente fez? Muita gente está se dando conta da bobeira que fizeram em seguir a China, porque a primeira experiência veio na China. Disseram lá em janeiro, fevereiro, a China parou toda a região de Wuhan, onde surgiu o coronavírus. Parou tudo. Mas não se esqueça que a China é um partido único, um partido comunista, tá? É um sistema comunista que adora o dinheirinho da exploração do trabalhador, das pessoas, né? Defende o inverso, mas adoram, tá? E não se tem liberdade de consumo, não se tem liberdade de deslocamento. Lá, se o governo disser para ti que não é para fazer, não é para fazer. E o mundo copiou essa ideia numa velocidade gigante. Muitas pessoas compraram essa ideia. Não, mas olha só, Itália fez, Espanha fez, Estados Unidos fez, nós temos que fazer também. E saíram, sabe aquele evento manada que a gente vê no mercado financeiro? O vizinho vendeu, o outro vendeu, vou vender também. E todo mundo saiu comprando essa tese. Então, por que eu acho que foi bom? As pessoas estão se dando conta aos poucos. Não, cara, esse negócio não é bem assim, não devia ter parado. Realmente não devia ter parado. E aí elas vão se dar conta de uma coisa. Putz, eu escutei o governo, hein? Não vou mais escutar o governo me ferrou. Então, esse evento foi fantástico. A gente saber explorar um pouco do ponto de vista de trazer esse experimento social para mostrar para a sociedade o quanto isso prejudicou a liberdade dela, a gente ganha muito em mostrar para as pessoas de que o sistema brasileiro atual e a educação que as pessoas tiverem, a forma que elas têm de ver a dicotomia de economia e saúde está totalmente equivocada, porque ela não existe. Não sei se vão conseguir ler
a revolta de Atlas, né, Roberto? Mas nós estamos vivendo o ensinamento, nós estamos vivendo a revolta de Atlas nesse momento no Brasil, no mundo também. E aqui nós estamos vivendo isso. Muitas coisas que tu copia ali e coloca sobre as frases que estão no livro, tentaram nos impedir de produzir, tentaram nos impedir de consumir e de circular. A revolta de Atlas nos traz, na forma de arte, né, literatura, uma abstração que eu imagino nem Ayn Rand poderia imaginar que fosse se concretizar com tamanha precisão, né? Porque a gente sabe que Ayn Rand escreveu a Revolta de Atlas para alertar os americanos de que as medidas que os americanos estavam adotando iriam transformá-los na União Soviética, né? País do qual ela havia fugido. E... É a versão americana do caminho da servidão, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? Só que numa forma assim que não há como não entender e não concordar, né, na minha opinião. Então, se as pessoas não conseguem ler 1.200 páginas para entender tudo aquilo que a Ayn Rand, em minúcias, com minúcias, coloca quando uma sociedade escolhe o coletivismo estatista para guiar o seu caminho, basta viver no mundo, com exceção de alguns países, para se ter a experiência prática, para se perceber fisicamente o que está acontecendo. Não precisa ter abstrações a respeito disso, né? Basta tu estar inserido nesse contexto, né? E o que eu acho interessante, Igor, que tu mencionaste, é que não é apenas as pessoas defendendo isso, mas elas ainda agourando que aqueles países que agiram no sentido contrário da ignorância e da coerção absoluta, as pessoas estão querendo ainda demonstrar que esses países estão errados, que a liberdade é o mal, né? Que vai morrer muita gente porque a economia continua em funcionamento. Então, realmente, é o que tu diz, né? Tem que sofrer na carne para aprender e saber o que pode nos causar a ignorância aliada com a coerção estatal. O problema do conhecimento quando a gente adquire o conhecimento com a experiência do valor presente, ou seja, hoje nós estamos vivendo a maior destruição de riqueza da história da humanidade. Nem a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra destruiu tanta riqueza como a gente está destruindo agora, tá? Sonhos, né, que são restaurantes e estabelecimentos que fecham, as pessoas fecham e é o seguinte, acabou, não vai mais abrir. Foi ali, dinheiro, saiu endividado, não vai, é um sonho empreendedor de muitas pessoas de vários lugares do mundo, acabou. Eu não sei o que elas vão fazer, mas infelizmente a destruição de riqueza com as medidas que aconteceram, ela foi histórica, tá? Ou seja, a destruição de vidas, né? Quer dizer... De vidas, exato, de famílias, né? As crianças pós-Covid vão ter um mundo diferente, com certeza. Elas vão ter aquilo que elas almejavam antes, elas vão ter um mundo diferente. Deixa eu explicar uma coisa. Ou a gente entende a experiência presente, ou vai ser muito mais difícil convencer alguém daquilo que foi feito está errado. Desse processo que foi feito de entrar para impedir, eu sei o que é melhor para ti, então fique em casa, eu sei o que é melhor para ti, não produza, eu sei o que é melhor para ti, não consuma. E o não consuma vai até desde eu não consumia, como eu falei antes do sal, ao remédio lá, a cloroquina e tudo mais. Eu estava num debate com um médico e disse assim, olha, escuta, esse negócio faz mal? Não, isso é consumido há várias décadas, mas tu não pode tomar ele, porque tem um efeito colateral XYZ. Tá, mas aspirina e não sei o que também não tem efeito colateral? Tem. Escuta uma coisa, se eu quisesse tomar, tá, por que eu não posso tomar? A vida é minha. Não, tu tem que ter uma prescrição médica, não sei o que. Mas a vida é minha. Por que eu não posso escolher o que tomar e o que não tomar? Então a gente não consegue nem levar esse debate à frente. Tá? As pessoas elas ficaram presas num conceito do tipo, eu sei o que é melhor para ti. E se eu sei o que é melhor para ti, acabou. Tu não vai fazer nada porque eu resolvo para ti. Ou a gente aprende agora, né, com o coronavírus, o que está acontecendo, ou vai ser muito difícil para a sociedade brasileira virar a mesa.
Eu tenho medo, por isso que eu falei para ti. O Hélio, a gente já conversou sobre isso, a experiência que nós estamos tendo, na realidade, nada mais é do que o socialismo. Né? Quer dizer, é o coletivismo sendo colocado em prática de forma brutal, né? Porque o cara que não quer que tu use sal na tua comida é o cara que vai te atender lá no SUS, né? Que não quer que tu use o SUS, então ele te impede de comer o sal hoje, porque afinal de contas é tudo socializado. A responsabilidade pela tua vida, pelo teu bem-estar é do Estado. Então o Estado tem que dizer para ti como tu deve ver melhor, né? Para ele não ter o encargo depois de te cuidar, de te tratar. Né? Essa é a grande questão, né, Roberto? Igor estava falando sobre a abertura dos shoppings. Aqui no Espírito Santo, além da lei que saiu agora hoje, que obriga o desconto das escolas de, né, até 30% sobre as mensalidades, eu não sei se vocês já estão sabendo, é que saiu uma lei que obriga as escolas a dar desconto sobre as mensalidades por causa da pandemia. Ainda não repercutiu com a gravidade que isso deveria repercutir. O Estado, pela caneta, dizendo o valor daquilo que outra pessoa faz. Mas a gente está brincando o seguinte, que daqui a pouco o dirigismo governamental vai dizer o seguinte, que é para abrir as escolas. E aí, num dia, vão os professores e no outro vão os alunos, Igor. Aí está tudo certo, não tem contaminação. Mas a grande questão é que a gente é vítima do contexto de sociedade, né? E isso é um ciclo vicioso. Então, assim, tem falta de maturidade da sociedade para entender que ela deve ser responsável. O que eu estou querendo dizer eu trabalho... As pessoas, quando me colocam nessa dicotomia, elas não gostam da minha resposta, porque a minha resposta eu trabalho com uma expectativa sobre o ser humano, sobre a capacidade racional dele, de que se o Estado não tivesse criado essa cultura em que as pessoas esperam a decisão do Estado para agir, elas já teriam agido por conta própria, feito o isolamento como medida de política pública, mas não imposto pelo público, mas sim como medida coletiva, decidido por cada um individualmente, que que certamente seria melhor do que qualquer medida imposta pelo governo. Eu não sei se eu me fiz claro. Eu estou dizendo que se a gente não vivesse numa sociedade em que tivesse uma falta de maturidade, em que as pessoas esperam que o governo determine isolamento, lockdown, quarentena e etc., e as pessoas entendessem a sua própria responsabilidade pelo tratamento da questão sanitária e pelo tratamento da questão econômica, seletivamente elas teriam acolhido isolamento ou não, e a gente teria uma solução melhor do que qualquer medida imposta pelo governo. E talvez estivéssemos num absoluto isolamento, mas teria sido natural. Na realidade, a gente pode resumir isso que se houvesse racionalidade, né, entre os indivíduos da sociedade, as decisões individuais atenderiam às necessidades de cada um, tendo em vista, através de um processo de objetividade, né, tendo em vista o que a realidade apresenta e indica que a gente deveria agir melhor para proteger a própria vida. Mas, pessoal, nós estamos chegando já no encerramento do nosso episódio de hoje. Isso é um episódio, né? Não é nem um debate, né? Porque falar da pandemia e disso tudo que está acontecendo é um episódio, né? Parece coisa saída de seriado de televisão, né? Então, eu pedi ao Lucas que encaminhasse, Lucas, por favor, 2 perguntas da audiência, se tiver, para que a gente possa, então, concluir o nosso trabalho. Mas, antes disso, eu quero dizer a todos vocês que